Que alegria poder partilhar novamente a palavra de Deus. E eu quero começar com uma pergunta. Você sabia que tudo que nos acontece pode ser usado por Deus para promover o nosso bem? É sobre isso que vamos partilhar. E também vamos estar refletindo sobre uma outra coisa muitíssimo importante. Uma verdade que nós precisamos nos agarrar a ela. É que a nossa mente pode ser renovada. Se você luta com pensamentos negativos, com padrões de pensamentos, né? Padrões de pensamentos, ou seja, aquele tipo de pensamento que está constantemente na sua mente e que, se calhar, tem te levado à depressão ou, quem sabe, a um estado de ansiedade, portanto, está te roubando, né, a alegria do hoje, de desfrutar do presente de Deus para a tua vida, que é o hoje. Ok? Então é sobre essas duas perguntas, né, que nós vamos, portanto, estar meditando, refletindo. Ok, vamos a isso. Tudo o que nos acontece pode ser usado por Deus para promover o nosso bem. Exatamente. De onde tiramos esta frase, essa afirmação? É baseado em quê? Em Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem, ou seja, podem ser usadas. Deus é poderoso para usar toda e qualquer situação, todo e qualquer evento, né? Nas nossas vidas, ele pode apanhar aquilo e fazer com que aquilo contribua para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós temos aqui, eu quero partilhar rapidamente um exemplo, né? Da vida de José. José foi vendido pelos irmãos, foi parar num país distante, longe da sua família, né? Os irmãos mentiram para o pai, mataram um animal, pegaram a roupa dele, beberam, né? Passaram ali naquele sangue e disseram ao pai que ele tinha sido devorado, né? Morto, devorado por uma fera. José foi parar no Egito. Imagina, ele era um adolescente, era muito jovem, né? Talvez 16, 17 anos, ou talvez até menos. Mas a realidade é que, se você ler o livro de Gênesis, principalmente, né, nos últimos capítulos que fala a história de José, a vida deu volta, deu volta. E a verdade é que José foi parar numa casa, ali naquela casa ele teve problemas, ele foi assediado sexualmente, ele deixou as roupas com aquela mulher, mas não deixou que aquela mulher, não ficou com ela. As roupas ficaram, mas ele escapou, né? Mas ele escapou. E José depois foi parar na prisão, e ali na prisão passou também algumas dificuldades, mas houve uma coisa comum na vida de José, tanto na casa daquele guarda lá de Faraó, o Potifar, como na prisão. A palavra de Deus diz que Deus era com ele, né? Deus era com José. Você deseja que Deus seja com você, esteja sempre com você? Eu creio que você deseja isso. Eu também desejo muito e busco isso de Deus, e você também deve buscar, né? Essa presença constante de Deus. Essa é a garantia do nosso bem-estar, do nosso sucesso, né? É isso que nos garante vitória na vida, a presença de Deus. A presença de Deus. E agora, passando já rapidinho para o final da história de José, o que aconteceu? Lá no final, José tornou-se a segunda pessoa no Egito. Depois de Faraó, era ele, porque Deus deu a ele sabedoria para interpretar um sonho de Faraó. E José passou a ser a pessoa mais importante depois do Faraó. E os irmãos têm que ir ao Egito para comprar comida, porque em toda a terra, naquela época, havia fome. E os irmãos vão ao Egito.
e José estava lá no Egito, né? A princípio, eles não reconheceram José, porque a roupa dele, a maneira de falar, tudo, eles nem podiam imaginar que o irmão estivesse ali como uma autoridade. Resumindo e concluindo, depois José se revela para eles, e José diz assim, lá no último capítulo de Gênesis: Olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Exatamente o que está escrito nesse versículo diante de nós. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é um episódio na vida de um personagem bíblico, da Bíblia, né? José. E isso pode ser também uma realidade na sua vida, na minha vida, porque Deus é poderoso. Ele pode fazer isso, ele pode usar toda e qualquer situação e promover esta situação, que essa situação promova o nosso bem-estar. Ele pode usar uma situação difícil, até mesmo uma situação traumática nas nossas vidas, usar aquilo para promover o nosso bem. Mas é importante, onde é que nós vamos buscar o conhecimento acerca disso? Ali o versículo diz: sabemos que todas as coisas. Então não é o sentimos, não é sentir, não é emoção, não é sentimento, é saber, é conhecimento, é convicção. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Você está passando por algum momento difícil na sua vida? Um momento delicado, aquela situação assim de uma encruzilhada que você não sabe para onde vai, você não sabe que caminho escolher, a decisão a tomar. Então creia que mesmo nessa situação difícil que você esteja a passar, Deus é poderoso para usar esta situação difícil para promover o teu bem, para trazer benefício, para trazer lições para a sua vida e promover o teu bem-estar geral. Ele pode fazer isso. Glória a Deus. O que nos dá certeza disso é essa frase agora, né? Que diz que a Bíblia é apta para atuar em todas as áreas das nossas vidas, né? Então, aquele versículo lá de Romanos, né? É reforçado por esta palavra, que fala acerca da palavra de Deus. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós viemos a este mundo, estamos aqui e Deus tem um plano, tem um projeto para cada um de nós. E nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que vive por viver ou vive apenas em função dos nossos objetivos, daquilo que queremos alcançar, apenas com alvos, né, de benefício próprio. A vida não se resume nisso, né? É muito importante e faz bem para a nossa saúde mental, até mesmo para a nossa saúde mental e também espiritual, é lógico, que nós sejamos pessoas que estejamos abertas para servir aos outros, para doar aos outros aquelas capacidades, aqueles talentos e aqueles dons que Deus depositou em nós, né? Então isso vai trazer o quê? Edificação. Deus deseja usar a sua vida. Você tem algo especial dado por Deus, uma capacidade, um talento, um dom. E Deus deseja que você se aproxime dele, que você esteja muito perto dele, para que ele possa, portanto, ir te orientando, te ensinando e te repreendendo. Vai ser assim, algumas vezes precisaremos ser repreendidos por Deus, porque a própria palavra diz que ele disciplina, que ele repreende ao filho que ama, né? E essa palavra vai também nos corrigir e vai nos instruir na justiça. Para quê? Para que nós possamos estar preparados
para fazer uma boa obra, uma obra que glorifica o nome do Senhor. Você é único, você tem valor e Deus deseja usar a tua vida. Glória a Deus por isso. Agora, algo que eu falei também no princípio, agora quero reforçar e mostrar um pouquinho com mais detalhes. A nossa mente pode ser renovada. Vamos entender, né, aquelas 4 coisas que a palavra faz, né? Nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos instrui. Vamos entender que todas as coisas contribuem para o bem de cada um de nós, daqueles que amam a Deus. Então, isso vai trazer o quê? Renovação. Esse versículo de Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. A nossa mente pode ser renovada, precisa ser renovada, porque constantemente nós estamos recebendo informações, pensamentos, muito lixo. Chega muito lixo nas nossas mentes, através daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, daquilo que percebemos, daquilo que vivenciamos, muitas coisas tóxicas, e a nossa mente precisa ser renovada. Como é que isso acontece? Diz lá Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos ali prestar atenção quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis, ou seja, não entre na forma do mundo. Não, vamos aqui dar uma ideia, uma analogia. Se queremos fazer um bolo de coração, fazemos a massa do bolo e como colocamos essa massa desse bolo dentro de uma forma de coração, né? Uma forma no formato de um coração. E aí nós teremos um bolo de coração, no formato de coração. Por quê? Porque nós colocamos a massa naquele recipiente, né? Naquele recipiente, naquela forma. Ali ele diz: não vos conformeis, significa não entre na forma do mundo. Porque se eu e você entrarmos no sistema, na forma do mundo, nos moldes do mundo, naquilo que o mundo dita, nós vamos ser pessoas o quê? Mundanas. Mundanas. Por quê? Entramos na forma do mundo. Vamos estar o quê? Simplesmente reproduzindo os conceitos, as ideologias, a maneira de pensar, a maneira de reagir vai ser conforme o mundo. E Paulo diz: não vos conformeis, ou seja, não entra na forma do mundo, tocando em miúdos, não entre na forma do mundo, mas ele dá aqui uma outra alternativa, ele dá aqui uma coisa diferente, o oposto disso. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós constantemente temos diante de nós a possibilidade de sermos transformados. E isso vai acontecer quando a nossa mente quando ela passa por esse processo de renovação. Ou seja, recebemos coisas tóxicas aqui, outras ali, pensamentos vêm e vão, mas nós precisamos encher as nossas mentes da palavra de Deus, porque vai ser a palavra que vai trazer essa renovação. Muita coisa má, muita coisa ruim entra. E essas coisas ruins precisam ser substituídas por coisas boas, né? A palavra também diz: pensai nas coisas que são do alto, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe as vossas mentes. Está escrito isso. É um conselho para nós, é uma exortação para nós.
Amém? Então a minha mente e a sua mente pode ser renovada. Abrir um parêntese aqui para dizer que nós vivemos uma época em que o mal, né, dessa era, desse tempo que vivemos, são os problemas mentais, porque vem da mente, né? Provém da mente. Então, o que que acontece? A pessoa, ou ela está vivendo muitas das vezes no passado, ou ela está tentando antecipar o futuro. A depressão nos puxa para o passado, para trás. O mal que nos fizeram, nos traumas, nas dificuldades, né? Naquilo que correu mal lá atrás, naquilo que nos trouxe vergonha, né? Que nos fez envergonhar porque agimos mal. Passado, depressão. A depressão nos puxa para trás, para o passado. E a ansiedade? A ansiedade nos empurra para frente, né? Para frente. Tenta o quê? Antecipar o futuro, coisa que não é possível. E aí a pessoa fica o quê? Cheia de medo, porque ela tem temor, ela tem medo, ela não tem paz, ela não tem confiança, ela não tem segurança, porque o coração está cheio de ansiedade, né? Cheio de ansiedade. Então ela está tentando viver lá na frente. Ela está já com medo disso ou daquilo correr mal. E aí surge uma pergunta: e o presente? Está sendo roubado. Está sendo roubado ou pelo passado, porque estamos lá atrás, ou porque estamos tentando antecipar o futuro. E aí deixamos de viver o hoje, que é um presente de Deus, né? Então vejam, e isso tem acontecido por quê? Porque as mentes estão sobrecarregadas, ou com as tristezas e traumas do passado, das lembranças dolorosas, ou com a ansiedade e o medo, né, do futuro, de algo que possivelmente pode não acontecer, né? São as chamadas preocupações, né? A própria palavra já diz, estar pré-ocupado, ou seja, ocupar-se de uma coisa previamente, antecipadamente. Então, as nossas mentes precisam ser renovadas. Esses pensamentos tóxicos, esses pensamentos negativos, esses pensamentos que o inimigo injeta e lança sobre as nossas mentes, dia a dia, nos bombardeando, eles precisam ser substituídos por palavras de paz, por palavras de encorajamento, e assim a nossa mente vai sendo renovada. Glória a Deus por isso. Isto é possível, porque a palavra de Deus nos diz que é possível. E quando nós deixamos Deus operar isso em nós, por meio da sua palavra, vamos experimentar que a vontade dele para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Eu quero só encerrar fazendo aqui apresentando uma pequena analogia, né? Que é muito importante e eu depois vou deixar um desafio para nós. Vamos imaginar o seguinte, fazendo uma comparação do nosso cérebro, a nossa mente e a nossa consciência, comparando com o computador. Então, no computador, nós temos o disco rígido, né? Que nós chamamos de hardware, né? Então, o disco rígido é o computador e temos também o mouse, né? O rato, temos o teclado, temos o ecrã e temos o disco rígido, que é a parte física, né? Visível do computador. E isso nós poderemos comparar com o nosso cérebro, né? É a parte física, Mas dentro deste computador existe os programas. E esses programas eles variam de acordo com a necessidade do usuário, de acordo com
a funcionalidade, de acordo com aquilo que ele necessita, o que ele gosta. Então, cada pessoa tem o quê? Os programas. Eu tenho programas no computador, coisas relacionadas à Bíblia, né? A palavra de Deus, coisas relacionadas a counseling, a terapia, né? Coisas do meu interesse. E isso, portanto, os programas representam o software, que seria a nossa mente, né? Que seria a nossa mente. Então, nós temos o cérebro, temos a mente, que seria o quê? Fazendo essa comparação, os programas, né? E, portanto, na nossa mente, as mentes são diferentes, né? As minhas experiências não são as suas experiências, né? Então, a mente são os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas experiências, que são coisas assim individuais, pessoais. Mas nós também temos a nossa consciência. A nossa consciência. E o que seria a nossa consciência? O nosso espírito, né? Fazendo aqui uma analogia, seria o que? A imagem de Deus em nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso não é no nosso físico, mas é na nossa parte espiritual. Então nós poderíamos chamar essa parte o que a nossa consciência, né? A nossa consciência, que é algo que vem de Deus para nós. Fazendo a comparação com o computador, seria o programador, né? O programador. Então, o meu desafio é que você deixe o programador, né, tomar a direção dos teus programas e do teu computador, né? Que ele sente na cadeira e seja aquele que dirige, né? Aquele que programa, aquele que mexe, aquele que acrescenta, aquele que tira, aquele que guia, aquele que instrui, né? O nosso Pai Celestial é o programador. E ele deseja, portanto, estar realmente nesta posição, porque esta é a posição dele. Mas ele só toma esta posição se você e eu permitirmos, né? E como é que ele vai fazer isso? Através da palavra. Através da palavra. Dessa palavra inspirada pelo próprio Deus. Então fica aqui esse desafio, né? Você tem um cérebro, você tem uma mente, você tem uma consciência, né? Mas que Deus, né, o Espírito Santo de Deus esteja à frente, te guiando, te direcionando, te instruindo, para que você possa experimentar que a vontade dele para a tua vida é boa, é agradável e é perfeita. Então deixe o programador, né, dirigir todos os programas, tudo que está aí dentro da sua mente, que seja Deus a acionar, que seja Deus a acrescentar, que seja Deus a purificar, a renovar segundo a sua vontade. Eu desejo que Deus enche o teu coração de paz e que a partir de hoje você comece esse processo, né, de ter uma mente renovada por meio da palavra de Deus, né? Não entrando na forma do mundo, mas sendo transformado pelo poder da palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.